Graça e paz. Em nome de Jesus, damos início a esta palestra orando ao nosso Pai. Eterno Deus, bondoso Pai, estamos aqui agora reunidos para falarmos da Tua Palavra. Senhor Espírito Santo, perdoa os nossos pecados em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nesse instante, Senhor, quero também rogar para as vidas que estão nesse momento conectados, para juntos participarmos da Tua Palavra. Abençoe cada lar, Senhor, nesse momento, e que a palavra que for dirigida hoje a todos possa ir ao encontro da necessidade dos Teus filhos. Senhor, usa-me para falar da Tua Palavra nesta noite, e que ela possa ser qualitativa para os Teus filhos. Abençoe cada lar nesse momento, Senhor. Abençoe a nação, abençoe a todos, e seja bem-vindo, Senhor, pois sabemos que tudo provém de Ti. Muito obrigado. Amém. Em nome de Jesus, nós começamos a palestra de hoje, e é um tema muito interessante e oportuno para a igreja do século 21. Avivamento ou animamento. Por que esse tema foi escolhido? Porque nós percebemos que a igreja do século 21, ela está um pouco desvirtuada, para não dizer muito desvirtuada, da igreja do século I. A igreja, ela foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo, que é a pedra fundamental dessa construção, desse edifício. E os apóstolos deram seguimento ou prosseguiram com os ensinamentos e a doutrina que Jesus passou para os seus seguidores. E ele profetizou que a sua igreja, na reta final, nos últimos tempos, ela passaria por algumas adversidades externas e internas. Por esta razão, é motivo de estarmos preocupados, porque as profecias que falam da igreja dos últimos tempos, elas não falam coisas boas da igreja. Fala de uma igreja corrompida, de uma igreja desvirtuada. Então nós não podemos ficar dormentes, pensando que está tudo bem, porque não está tudo bem. As profecias dizem que não está tudo bem com a igreja de Cristo. Então nós precisamos despertar desse sono e entendermos qual é a vontade de Deus para a sua igreja em todos os séculos. O tema escolhido ele é oportuno. Por quê? Existem coisas muito importantes, existem coisas importantes e existem coisas menos importantes. E isso digo em relação às coisas de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, falando sobre o dízimo, por exemplo, ele coloca o dízimo na escala de menos importante e coloca a fé, o juízo e a misericórdia na escala de mais importante. Por exemplo, em Mateus 23, versículo 23, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês dizimam o endra, a hortelã e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é a fé, a misericórdia e a fé. E o juízo, deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então observe que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele reconhece que existem coisas menos importantes, importantes e muito importantes. Todas são importantes, mas eu preciso escaloná-la, porque elas estão escalonadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Existem mandamentos maiores, existem mandamentos menores. O maior de todos os 613 mandamentos é amarás a Deus sobre todas as coisas. O segundo maior é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí depois vem na escala de valores. Então eu preciso entender que existe escala de valores. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então existe uma primazia, e quando eu inverto essa primazia, eu inverto os valores. Então damos início com essa introdução à palestra de hoje. Já falamos então sobre a diferença da igreja do século 21 com a igreja do século 1. Agora, o que é avivamento? O que é avivamento? Para muitos,
avivamento tem um significado estranho da Bíblia. Quando eu leio lá em Abacuque, ele vai nos falar de algo interessante. Abacuque 3, versículo 2, ele diz assim: ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Então o profeta Abacuque fala de um avivamento. E esse avivamento não é esse que está se crendo e pregando nas igrejas. É um outro avivamento. O que está, chama-se de avivamento, aquilo que eu chamo aqui de animamento, e não avivamento. Então, o que é avivamento segundo a Bíblia? Então, nós vamos trabalhar isso aqui. Existem três tipos de igrejas, ou três tipos de crenças em relação às igrejas. Existe a igreja tradicional, existe a igreja pentecostal e existe a igreja neopentecostal. Quais são as diferenças? A igreja tradicional é aquela que não crê nos dons espirituais como dons vigentes, como por exemplo os irmãos da católica tradicional, da presbiteriana tradicional. Então eles são os irmãos tradicionais, eles não acreditam nos dons do Espírito, dom de línguas, dom de cura e etc. Existem os pentecostais. Os pentecostais, da qual eu acredito nos dons espirituais como vigente, fique isso bem claro. Eu acredito nos dons de línguas, nos dons de cura, nos dons de profecia, porém eu coloco ele no seu devido lugar. Eu não coloco ele acima de algo que precisa estar acima dos dons. Então, a igreja pentecostal, ela acredita nos dons espirituais, no glória a Deus e aleluia. Agora, os neopentecostais são mais extremistas nessas questões dos dons, além dos dons de línguas, dos dons de profecias, dos dons de cura, de maravilha, do glória a Deus e aleluia, entra também o reteté. O reteté, que é aquele barulho, aquelas danças, aqueles rodopios, aqueles uivos. Então essa é a visão mais neopentecostal. Então a pergunta é: está havendo animamento ou avivamento? O avivamento transforma caráter, o animamento diverte. Muitos dizem, se o culto não tiver glória a Deus, aleluia e reteté, o culto foi frio. Porque estão acostumados com animamento, com animação, com mover, mas não mover do espírito, mas no mover das emoções. Então, eu não estou aqui criticando os dons, volto a repetir, porque eu acredito nos dons espirituais. Eu estou querendo colocá-lo no lugar que ele precisa estar, porque o dom é secundário, não é primário. O primário é uma outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco. Prosseguindo então, já que nós trabalhamos com essas diferenças, inclusive até os pentecostais e os neopentecostais costumam chamar de supercrentes aqueles que têm os dons mais notórios, de vaso aqueles que têm os dons mais notórios. Quem são os supercrentes? Quem são os vasos? Pensa que é a pessoa que está acima da média porque ela tem alguns dons notórios. São aqueles que falam línguas, profecias, cura, revelação. Então essas pessoas que têm esses dons mais visíveis, mais notados, há uma sensação, uma falsa percepção dos demais que se trata de supercrentes. E nós vamos trabalhar aqui que não são supercrentes e nem são vasos. Supercrente e vaso são outro tipo de cristão que nós vamos falar nesta palestra. Então nós precisamos deixar de enfatizar os dons espirituais de maneira que ele ultrapassa alguns outros valores que estão sendo esquecidos. É o que nós vamos trabalhar doravante nesta palavra. Os dons espirituais, eles não é exclusivo dos supercrentes. Os dons espirituais, quando eu leio lá em Isaías 30, versículo 8, Isaías 30, versículo 9, e Salmo 68, versículo 18, diz assim: Cristo, tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro e recebeste dons para os homens, até para os rebeldes, para que Deus habitasse entre eles. Então, no Salmo 68, versículo 18, diz assim, que Jesus subiu aos altos, foi ressurreto, e levaste cativo o cativeiro, que é a morte, e recebeu dons para os homens, e diz, até para os rebeldes.
Então os dons do Espírito Santo, segundo o Salmo 68:18, é até para os rebeldes. Então até os rebeldes recebem os dons. E quem são esses rebeldes? Será um rebelde um supercrente? Será um rebelde um vaso? Lógico que não, mas até esse recebe dom. Então Isaías 30, versículo 9, fala quem são esses rebeldes. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Até esses que não querem ouvir a lei do Senhor são taxados de rebeldes, e a Bíblia diz que até os rebeldes recebem dons. É por isso que eu vejo pastores em adultério, crente que não paga, pastor que não paga, crente que mente e é vaso. Na linha pentecostal e neopentecostal não é vaso, não é supercrente, ele recebe o dom. Dom é presente. Até para os rebeldes recebem presentes. Quando os discípulos foram fazer a sua primeira missão missionária em Israel, Jesus disse para ele: ides, expulsai demônios, curai leprosos. Eles saíram e começaram a orar em nome de Jesus, curavam as pessoas usando o nome de Jesus, expulsavam os demônios em nome de Jesus. Aí os 70 voltaram eufóricos para ele e falaram: mestre, em teu nome até os demônios nos sujeitam. Aí Jesus: legal. Não, Jesus disse: não vos alegreis por isto. E hoje a igreja está alegrando por isto. Onde está a leitura da palavra de Deus? Não vos alegreis por isto, porque Jesus sabe que muitos naqueles dias vão apresentar essa alegria efêmera, esse reteté, essa fumaça sem fogo. Muitos naqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos muitas curas, profetizamos, revelamos. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque não vos conheço, vocês praticam a iniquidade. Voltamos lá para Isaías 30, versículo 9, que não querem ouvir a lei do Senhor. Então até esses rebeldes recebem dons. Então por que enfatizar os dons espirituais e pensar que são supercrentes, pensar que são vasos? É uma incoerência. O que está faltando na igreja é a leitura da palavra de Deus, está faltando na igreja é ensinamento, está faltando na igreja é palavra. É um povo sem conhecimento, e o povo de Deus perece exatamente porque não tem conhecimento. Olhe só a visão neopentecostal: campanhas para ter coisas, para obter coisas, campanha para ter carro, campanha para ter casa, campanha para ser próspero. Cadê a campanha para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado, um bom cristão principalmente? Cadê? O neopentecostalismo, com a teologia da prosperidade, trouxe um fermento do diabo para a igreja. Os crentes estão aí, sem conhecimento, buscando foguinho aqui, buscando foguinho acolá, e ao invés de buscar o assim diz o Senhor. Bom, voltando agora, acabei empolgando um pouco nessa parte. Vamos então trabalhar agora com algumas passagens muito interessantes. Vamos citar aqui o texto lá do Salmo. Já falamos sobre esse texto do Salmo e de Isaías. Agora vamos citar em Mateus 7, versículo 21, 33. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naqueles dias: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e em teu nome... E aí Jesus vai dizer: então lhes direi abertamente, lá no juízo final: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só, apartai-vos de mim. Jesus não negou que eles tinham dons. Jesus não disse que eles estavam mentindo porque eles expulsaram demônios. Jesus não disse que eles estavam mentindo porque eles fizeram muitas maravilhas em seu nome. Jesus não disse que eles estavam mentindo. Jesus disse que eles praticavam a iniquidade.
Então os dons não prova que a pessoa é um super crente. Então para que eu dar tanta ênfase a algo que não vai me levar à salvação? Acorda, igreja do século 21, vamos dar valor ao que tem valor. Os dons são importantes, mas não é mais importante. O mais importante tem sido esquecido. Você vem pregar em igrejas que procuram reteté, salvação, melhor dizendo, santificação. Você vem pregar pecado, você vem pregar a volta de Jesus. Não vê, você vem pregar bênção, cura, campanhas e mais campanhas. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, e lá está cheio de campanhas de prosperidade, cheios de ter, e só depois ter de novo. Não se prega ser cristão, não se prega mais a volta de Jesus, não se prega a cruz, não se prega mais arrependimento. Que avivamento é esse, igreja? Que avivamento que não traz vida? Isso é animamento. Prosseguindo, o falso avivamento. Olha, existiu uma igreja no século I, a igreja de Corinto, de dar a inveja às igrejas que primam pelos dons espirituais. A igreja de Corinto foi a igreja que mais dons teve em toda a história da igreja. Nós vamos ler lá na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falta. Olha o que Paulo vai dizer da igreja de Corinto: nenhum dom vos falta. Qual dom faltava para a igreja de Corinto? Outro texto, Paulo vai dizer agora, em 1 Coríntios 3, 1 ao 3, esta igreja que abundava em dom, 3 capítulos, Paulo vai falar sobre eles administrar os dons, que eram tantos dons que tinham entre eles. Paulo vai chamá-los de crentes espirituais? Não, essa igreja que tinha dons de dar inveja a qualquer igreja reteté, qualquer igreja neopentecostal. Não estou criticando as igrejas, estou criticando o excesso de valor aos dons, nesse sentido que eu estou falando, ok, irmãos? Então qualquer igreja dessa do reteté, do foguinho, onde tem muita fumaça e pouco fogo, é de dar inveja. A igreja de Corinto tinha todos os dons. A Bíblia vai chamá-los, Paulo vai chamá-los de crentes espirituais, de supercrentes, de vasos. Não, irá chamá-los de carnais. Veja, 1 Coríntios 3, 1 ao 3, a igreja mais rica de dons que já teve na face da terra. Paulo vai dizer, no versículo 1 ao 3, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo, porque ainda sois carnais. Então a igreja que mais dom teve na terra, a igreja cristã que mais dom teve na terra, Paulo disse: vós sois carnais. Então por que primar por algo que não leva a igreja a ser uma igreja espiritual? O culto foi frio? Não, o culto não foi frio. Teve palavra de edificação, palavra que fala que você tem que carregar a cruz. Isso é culto frio? Que fala que você tem que ser santo para ir para o céu? Esse é o culto mais quente que eu conheço. Falar de salvação, falar de volta de Jesus, isso é fogo puro, meu irmão. Então eu preciso entender o que é fogo, o que é avivamento. Avivamento é o que traz vida, animamento é que faz mover. O povo lá no tanque de Betesda não é diferente da igreja do século 21. Eles estavam preocupados com o mover das águas. Pela primeira vez Jesus Cristo passou como um desconhecido. Onde Jesus entrava, a multidão ia para o lado dele, a multidão o cercava. A única vez que Jesus passa despercebido em seu ministério público, quando foi? Quando as pessoas estavam atentando no mover das águas. Hoje as igrejas estão preocupadas com o mover das águas, com o reteté,
Jesus está passando e saindo e não está sendo visto. Onde está o avivamento? Cadê o avivamento? Estão à procura de um mover. Então eu preciso pensar: o que é avivamento? O que é avivamento? Avivamento é diferente de animamento. Animamento é um culto animado. Avivamento é palavra de vida no culto. Teve palavra que traz vida, vida eterna, culto avivado. Teve mover, reteté, culto animado. Eu prefiro culto avivado, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Não estou falando contra os dons espirituais. Volto a repetir, eu creio nos dons espirituais. Pela misericórdia de Deus eu sou batizado no Espírito Santo. Eu falo em línguas, pela misericórdia de Deus eu creio nos dons espirituais. Não me interpretem mal, mas eu coloco ele numa escala de menos importante, porque muitos naqueles dias vão apresentar isso como tábua de salvação e ouvirão: apartai-vos de mim. Eu não quero ouvir apartai-vos de mim, maldito. E também não quero que você ouça, meu irmão: desperta tu que dorme e Cristo te esclarecerá. Não busque se mover das águas, busque Jesus, que faz o anjo mover as águas. Dê primazia, assim diz o Senhor. E isso é a igreja avivada, a igreja que ensina a lei de Deus, guardar os mandamentos de Deus, obedecer a Jesus. Igreja que ensina a amar o próximo. Igreja que ensina que tem uma cruz para ser carregada. Isso é a igreja avivada. O resto é a igreja animada. Acorda, igreja do século 21. A igreja avivada é aquela que prega a santificação. Igreja avivada é aquela que tem o fruto do Espírito como o centro de sua palavra. Então nós vamos trabalhar aqui agora o que é uma igreja avivada e o que é uma igreja animada. Para finalizarmos a palestra de hoje, igreja animada é aquela igreja em que os cultos têm que ter reteté, em que tem glória a Deus, aleluia, do início ao fim do culto. E o pregador tem que rodopiar e plantar piruleta. Se ele não tiver língua, não tiver profecia, o culto não foi animado, não foi avivado. Então essa é uma visão distorcida. A visão bíblica é diferente. Igreja avivada, culto avivado, crente avivado é aquele que tem o fruto do Espírito. Dons do Espírito não é chancela de supercrente. Fruto do Espírito é chancela de supercrente. Porque nós sabemos de duas coisas aqui. Os dons do Espírito é para todo aquele que crer. Esses sinais seguirão aos que crerem, e não aos que estão salvos. Disse Jesus lá em Marcos: esses sinais seguirão aos que crerem. Curarão enfermos, falarão novas línguas, expulsarão demônios. Então esses sinais seguirão aos que crerem. Então os dons, a palavra dom, meu irmão, é presente. É um presente, porque eu recebi um presente de Deus, não significa que eu seja um vaso, significa que eu recebi um presente de Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Lá no Salmo 68, 18 diz: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor teu Deus habitasse entre eles. Então Deus habita em qualquer igreja que invoca o seu nome, mas não quer dizer que está salvando ali todos da igreja. Muitos vão apresentar os dons como se fossem salvos, mas não são. Então eu preciso entender: o mais importante não é ter os dons, o mais importante está o meu nome escrito no céu. Como Jesus repreendeu os discípulos, ele ainda continua a repreender a igreja do século 21. Então, finalizando, vamos entender a diferença de avivamento e de animamento. Avivamento e animamento. Animamento, já dissemos, que é o mover das águas, é o barulho, é o reteté, é o glória a Deus, aleluia. Não que isso seja errado, não estou dizendo isso. Tudo tem que ter tempero, tá, irmão? Mas estou dizendo que é isto. Animamento é isto. É um culto animado, agitado. Isso é animamento. Agora, o que é avivamento? É o que traz vida. Isso não traz vida, não muda caráter. Dons do Espírito Santo não muda caráter. Culto animado não muda caráter.
Que muda caráter é pregação que fala: você adultério é pecado, furtar é pecado, mentir é pecado, desonrar pai e mãe é pecado, sonegar imposto é pecado. Isso é culto avivado que traz palavras de vida eterna. Isso é culto avivado. Então vamos parar dessa coisa de que isto é avivamento, e não é avivamento. Trabalhando agora essa parte final, super crente não é aquele que tem os dons de profecias. Super crente não é aquele que tem o dom de maravilhas. Super crente não é aquele que tem o dom de cura. Super crente é aquele que tem o fruto do Espírito. Esse sim é vaso, e o fruto do Espírito é Gálatas 5, 22, 24 e 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e autodomínio. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos ardentes. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, crente avivado é aquele que tem o fruto do Espírito. Crente animado, aquele do reteté. A escolha é sua. Que Deus nos abençoe. Irmãos, a ideia aqui não foi ofender os dons do Espírito Santo. Pelo contrário, eu creio neles. A ideia aqui é mostrar que eles não são tão importantes como muitos dão essa importância a ele. Eles são necessários, mas não são essenciais, não são vitais. Sem a santificação, nenhum superdom vai levar alguém para o céu. Então, que tenha o fruto do Espírito. Comece a mudar a sua visão, caso você tenha uma visão extremamente voltada para os dons espirituais. Eles existem, são necessários, estão aí para os que creem, mas muitos não herdarão a vida eterna. Agora, os que têm dom e ser santo, aí sim, por causa da santidade, herdará a vida eterna. Então, seja um crente avivado e não apenas um crente animado. Que Deus nos abençoe. Eterno Deus, bondoso Pai, estamos finalizando esta palestra e sabemos, Senhor, da importância dos dons para missões, para saber que o Senhor está no meio das pessoas. Mas nós sabemos, Senhor, a partir dessa palestra, que o mais importante não são os dons, e que eles não podem ser enfatizados como vem sendo enfatizado pela igreja do século 21, porque o mais importante, Senhor, é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus meu, desperta a igreja do século 21 para voltar às suas origens e buscar a santificação, a submissão à tua palavra, ao amor ao próximo, a aparecer com teu Filho Jesus Cristo. Ensina-nos os crentes a serem cristãos. Ensinem, Senhor, os que têm os dons do Espírito a terem o fruto do Espírito. Aí sim o avivamento irá acontecer em todas as igrejas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai seja com você, cristão avivado. Que Deus nos abençoe.